Bem-vindo ao Solver. Como dissemos, no mundo real, um problema de programação linear pode conter centenas de variáveis e resolvê-lo graficamente ou algebricamente é impraticável. Em outras palavras, precisamos da ajuda de um programa. As empresas geralmente usam o Solver do Excel ou outros programas mais poderosos como o Grob para resolver esses problemas. Aqui eu vou levá-lo através das etapas para resolver um programa linear usando o Solver. Para abrir o Solver no Excel, faça o seguinte. No menu superior esquerdo, clique em Arquivo e depois escolha o menu Opções conforme a figura. Agora selecione a opção Suplementos e clique em Solver. O próximo passo é selecionar a opção Ir no centro inferior da tela. No menu seguinte, marque Solver e depois dê um OK. Vamos usar frequentemente a função soma-produto do Excel, que multiplica uma gama de células ou matrizes e devolve a soma dos produtos. Primeiro multiplica-se e depois adiciona-se os valores das células de entrada. É uma função muito engenhosa, muito usada em programação linear. Vejamos um exemplo básico para entender como funciona a função somar-produto. Suponha que temos duas sequências, 3, 5, 6 e 1 e 4, 2, 7, 8. Se usarmos a função somar-produto, obtemos a saída seguinte, 3 vezes 4 mais 5 vezes 2 mais 6 vezes 7 mais 1 vezes 8, o que dá 72. Assim, se a matriz 3561 for colocada nas células A3 até D3 e 4278 for colocada nas células A5 até D5, então obteremos 72. Então agora, usando o Solver, vamos resolver o problema da indústria alimentícia. Gere a planilha conforme a figura. As células amarelas são as variáveis de decisão que serão calculadas. Começamos com todas iguais a 1, mas poderia ser qualquer valor. A célula vermelha é nosso lucro, isto é, o valor que queremos otimizar. Na linha seguinte, inserimos os parâmetros da função objetivo, 300 e 500, e a seguir o valor do lucro, que é a soma produto mostrada. Os parâmetros das restrições são adicionados a seguir. LHS, que é a parte esquerda da equação, é a soma do produto da quantidade calculada de cada ingrediente. RHS representa o limite máximo ou mínimo desta quantidade dada. Agora é só aplicar o Solver e obtemos as quantidades x igual a 7 e y igual a 2. Vejamos mais um exemplo agora com mais detalhes. A tabela mostra uma planilha com o lucro obtido na venda de 3 produtos. Você não precisa ser formado em negócio para perceber que o maior lucro vem do armário. Portanto, para maximizar o lucro total da produção, basta produzir somente armários. Mas se as coisas fossem tão simples, você não precisaria de ferramentas como o Solver. Esta empresa tem algumas restrições que devem ser cumpridas para produzir os produtos. A capacidade de produção combinada é de 300 unidades por dia. A empresa precisa de 50 unidades de mesas para preencher um pedido existente. A empresa precisa de 40 unidades de cadeiras para preencher um pedido esperado. O mercado para armários é relativamente limitado. Assim, a empresa não está interessada em produzir mais de 40 unidades desse produto por dia. Essas 4 restrições são um problema real e o tornam um pouco mais desafiador. Na verdade, é um problema perfeito para usar a técnica do Solver. Primeiro, monte na planilha os dados e as fórmulas do problema conforme já expliquei. Agora, na aba Dados do Excel, escolha Dados e Solver. A caixa de diálogo Parâmetros do Solver será exibida e dê os seguintes passos, acompanhando na figura. Nesse exemplo, a célula-alvo é E11. A célula E11 calcula o lucro total dos 3 produtos. Digite E11 no campo Definir objetivo. Vamos maximizar o valor da célula E11, então selecione o botão Max. Especifique o intervalo que contém as células de mudanças, as variáveis.
Especifique as células de mudança no campo alterando células. Nossas células de variáveis são B8 até D8. Note que E8 é a soma desses três valores. Agora especificaremos as restrições do problema. As restrições são adicionadas uma a uma e aparecem na lista Adicionar restrições. Para adicionar uma restrição, clique no botão Adicionar. A caixa de diálogo Adicionar restrição é exibida. Essa caixa de diálogo tem três partes: uma referência celular, um operador e um valor de restrição. Para definir a primeira restrição, ou seja, a nossa primeira restrição é a capacidade total de produção de 300 unidades, digite B14 como referência celular, escolha igual da lista dos operadores e digite G14 como valor da restrição. Quando terminamos de inserir nossa última restrição, clicamos em OK e voltamos para a caixa de diálogo Parâmetros do Solver. Essa caixa de diálogo agora lista as 4 restrições. Finalmente, clique para tornar as variáveis não negativas e selecione o método de solução Simplex e deixe o Solver resolver o problema. Clique então no botão Resolver para iniciar o processo de solução. O Excel anuncia que encontrou uma solução. A caixa de diálogos Resultados do Solver é mostrada nessa figura. O Solver exibe essa caixa de diálogo quando encontra uma solução para o seu problema, que nesse caso é a seguinte. Nesse ponto, temos as seguintes opções em nossas mãos. Você pode manter a solução que o Solver encontrou, você pode restaurar os valores originais das células que mudaram, ou você pode criar os 3 relatórios que mostram o que o Solver fez. Clique no botão Salvar cenário para salvar a solução como um cenário para que o gerenciador de cenários possa usá-la. Na seção Relatórios da caixa de diálogo Resultados do Solver, você pode selecionar qualquer um dos 3 relatórios opcionais para produzir relatórios. Depois de selecionar um relatório, ou selecionar tudo, clique em OK. O Excel criará cada relatório em uma nova planilha com o nome apropriado. A figura mostra o relatório de resposta. Observe a seção Restrições do relatório. Você verá que 3 das 4 restrições são vinculantes, indicado pelo termo associação, que significa que essas restrições foram satisfeitas ao seu limite. Isso significa que a quantidade de mesas foi o mínimo requerido, as 50 mesas. Armários foi o máximo requerido, ou seja, produzidas em seus limites, e que a quantidade mínima de cadeiras foi superada por 170 unidades, correspondente à margem de atraso igual a 170. Os outros 2 relatórios serão discutidos mais à frente. Agora, usando a caixa de diálogo Opções do Solver, você pode controlar muitos aspectos do processo de solução. Pode acontecer que o Solver reporte que não consegue encontrar uma solução mesmo quando você sabe que uma solução deve existir. Aqui está uma breve descrição das opções. Precisão da restrição. Especifica a precisão das fórmulas. Especificar menor precisão fará com que o Excel resolva o problema mais rapidamente. Use escala automática. Ele é usado quando o problema lida com grandes diferenças de magnitude entre as variáveis. Por exemplo, uma variável que vai de 10 a 100, por exemplo, a idade, e outra que vai de 200 a 1000, por exemplo, os metros quadrados de área. Nesse caso, o Solver irá normalizar as variáveis, por exemplo, transformando todas elas no intervalo 0,1. Mostrar relações de interação. Ao selecionar esta caixa, o Solver é instruído a pausar e exibir os resultados após cada iteração. Ignorar as restrições de inteiro. Se você selecionar essa caixa de seleção, o Solver ignorará as restrições que mencionam que uma determinada célula deve ser um inteiro. O uso dessa opção pode permitir que o Solver encontre uma solução que não possa ser encontrada de outra forma. Tempo máximo. Mencione o tempo máximo em segundos que você deseja que o Solver gaste em um único problema. Se o Solver informar que excedeu o prazo, você pode aumentar o tempo que ele gastará para procurar uma solução. Iterações. Digite o número máximo de iterações de teste que você deseja que o Solver tente resolver o problema. As outras caixas de diálogo contêm opções adicionais usadas pelos algoritmos não lineares e evolutivos GRC. Em geral, você vai deixar essas opções no default nas primeiras tentativas de soluções.